Qual é a origem do Estado moderno, segundo os contratualistas? A gente vai ter que saber o que é contratualista. Bom, aqui nós estamos na área, né, da área jurídica, certo? Nós estamos no direito. Quem aqui for fazer direito vai ter essas aulas inúmeras vezes lá no curso de direito, certo? Porque os autores que nós estamos vendo aqui, os contratualistas, eles é que são a base para as constituições europeias e também que influenciaram as nossas constituições, certo? Então, as nossas leis. Esses caras, eles pensaram o Estado que eles faziam parte. Então, nós estamos aqui tentando entender qual é a origem do Estado moderno e também do nosso Estado, certo? Tem a ver com o contrato social, sim, Matheus. Contrato social. O que é um contrato? Contrato é quando uma parte, né, ele precisa ceder alguma coisa para ganhar benefício do outro. Por exemplo, vamos fazer um contrato de aluguel. Eu preciso da casa, de um teto, eu alugo um teto e essa pessoa que está me alugando, né, dono da casa, ele me dá um contrato para assinar. Você pode morar aqui, mas tem que pagar isso, tem que manter isso, tem que fazer aquilo, e eu aceito, certo? Isso é um contrato. O que você faz, por exemplo, para baixar um programa? Todo programa, ele vem, você concorda? Você bota concordo, você não lê. Aí você se lasca depois se qualquer coisa der errado. Por quê? É um contrato. E se você assina, é porque você diz que concorda com todos os termos que estão lá. Não é verdade? Assim, a gente faz um acordo. Isso é contrato. Então, o contrato é isso. Quando uma parte, né, cede alguma coisa, mas a outra parte também tem que ceder. Há um mútuo benefício aqui. Então, isso é o contrato. O que é um contrato social? É que nós temos um acordo, nós temos um pacto entre todos os indivíduos da sociedade. Ou não todos, mas os representantes dessa sociedade, certo? Aqueles que representam todo geral, certo? E esse geral faz um acordo entre si. E eles têm que abrir mão de alguma coisa, de algum benefício, para poder ganhar outro, que poderiam perder caso não tivesse esse acordo. Quem faltar com o acordo, com o contrato, ele pode sofrer punição, certo? Punição porque ele não cumpriu com o contrato. É da obrigação que todos cumpram o contrato. Se uma parte deixou de cumprir, a outra não é obrigada a manter o acordo. Tá aqui, tudo bem? Dê um sim aí. Estão entendendo aqui? Ok. Agora, então, voltando ao tema. Então, quem são os contratualistas? Os contratualistas são pensadores que vão falar sobre esse contrato social. Eles não fazem contrato, tá? Eles vão pensar sobre o que é o contrato. E aí, então, nós vamos ter alguns filósofos na modernidade, né, no século 17, 18, né, 19, nós vamos ter alguns pensadores que vão tentar discutir o que é um contrato. Mas eles querem saber qual é a origem do Estado. Nós estamos na modernidade, então qual é a origem do Estado moderno? Por que estão discutindo essa questão? Por que estão discutindo sobre a origem, o fundamento do Estado? É porque o Estado estava sofrendo algumas, digamos, crises, estava sofrendo algumas transformações. Nessa época, sabemos que ela precede, né,
a Revolução Francesa do século XVII, certo? E depois precede a Revolução Inglesa. Então, antes dessas revoluções, nós já tínhamos algumas conturbações, né? As pessoas não estavam satisfeitas com o Estado que tinham, ou uns estão querendo defender o Estado, outros querem mudança. Então, nessa luta, né, também física, luta de armas e também de pensamentos, nós vamos ter esses filósofos. Então, esses pensadores, eles vão, assim, debruçar sobre o Estado moderno no qual eles estão inseridos. Qual é esse Estado? É o Estado europeu. Nós estamos na Europa, certo? Nós estamos precisamente na Europa, lá na Inglaterra. Na Inglaterra, nós temos, como alguns países europeus, o absolutismo. O rei domina. Mas nós temos uma outra classe que surge, e essa classe tem grande poder econômico. Essa classe chama classe burguesa. A burguesia, ela tem poder econômico, mas ela não tem poder político, poder de decisão, certo? E ela está buscando isso. Então, o que os burgueses estão insatisfeitos? Estão insatisfeitos com os senhores feudais. Senhores feudais cobram altas taxas. Senhores feudais não fazem, não produzem. Eles têm terras, mas terras falidas, e não deixa a gente produzir, não deixa a gente vender, fazer e produzir. Eles impedem essas relações de troca. E também a monarquia e o clero são pedras no sapato para que a economia, né, possa evoluir. O capitalismo ainda está ganhando força, certo? O capitalismo está também na sua origem. Então, o que os burgueses começam a pensar? Os burgueses começam a ter um pensamento assim de ter maior liberdade, ter maior, digamos, atitude de decisão, maior troca, e eles viam isso como algo importante para a evolução do capital. O capital é o dinheiro, né, que eles produzem quando eles, né, nas suas indústrias, eles têm grande produção e grande venda. Mas a monarquia, o clero, os senhores feudais empatavam isso. Então, os burgueses começaram a se revoltar, queriam mudanças, queriam maior poder, queriam maior liberdade. E isso começou a gerar conflitos. Os senhores feudais são muito poderosos, o rei é todo poderoso, mas também os burgueses estão ganhando grande poder, certo? Então, o que acontece? Acontece que, assim, há uma insatisfação por toda a Europa, né, com o Estado. E começa a discutir qual é a origem do Estado, o que seria o melhor Estado, o que é o Estado, quem é o Estado. Lembra? Luís XIV, Rei Sol porque o Sol, ele diz, o Sol nasce de um lado e pousa no outro, e toda essa carreira que o Sol faz, de um lado ao outro, tudo pertencia a ele, né? Rei Luís XIV. Então ele diz, eu sou como o Sol, eu domino de um lado ao outro. Então ele mesmo diz, l'État c'est moi, o Estado sou eu. Certo? Então, isso é absolutismo, querer dominar a economia, querer manter poder sobre, né, a justiça, querer manter poder sobre os representantes, né, o chanceler, o exército. Isso é o poder absoluto, que, assim, os burgueses não viam com bons olhos, porque empatava sua relação econômica. Nós vamos ter um cara chamado Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, claro, Thomas Hobbes vivia na corte. Thomas Hobbes era tipo de protetor dos filhos, né, de uma classe nobre, certo? Thomas Hobbes era uma espécie de professor particular. Então, Thomas Hobbes, ele é inglês, certo? Thomas Hobbes está vivendo esse período. Thomas Hobbes, pela primeira vez, já em certa idade, foi para
Europa continental. Ele chega em plena Guerra dos 30 e ele vê na guerra como o homem tem uma natureza perversa, como o homem ele é cruel por natureza. Quando você vive uma guerra, você percebe isso, né? Quando você vê o homem matando o homem e deixando os corpos assim, as aves da rapina, você vê que o homem ele é assim por natureza um ser deplorável. É a única espécie que mata a própria espécie por motivos fúteis. É essa frase. Ele vai criar essa frase que o homem é lobo do próprio homem. Então, ele não tem bons olhos para com a natureza humana. Segundo Thomas Hobbes, o homem, por natureza, é um ser cruel, um ser egoísta. E aí ele faz a seguinte constatação. Imagine se a gente vivesse numa sociedade em que, não sociedade, vivesse num estado, não um estado, né, mas o estado de maneira, vivesse num modo em que não houvesse nenhuma lei, certo? Agora eu quero que vocês respondam como é viver num estado onde não há regra, num jeito de ser, numa sociedade onde não há regra, onde não há nenhum tipo de dominação, certo? Como você viveria? Atentar essa liberdade alheia. Seria o 8 ou 80. Seria uma bagunça. Vocês lembram de Walking Dead? Acabou todas as regras. A gente não importaria realmente com o outro. Era pura sobrevivência, né? Não, o Rousseau vamos ver também, que pensa totalmente diferente. Vida sem limite. É um estado natural, como o dos animais, é isso, é essa palavra, estado natural, estado de natureza. Esse é o Rousseau. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Tipo jogos vorazes, exato. Aqui reina o instinto, né? Instinto de sobrevivência. Então, nós podemos ver que Hobbes ele vai dizer, se vocês estão atentando, os burgueses, se vocês estão atentando contra o Estado monárquico, né, nós poderíamos voltar a um estado de natureza. Então, no estado de natureza, existe... o que é perigoso é melhor. No estado de natureza, nós somos totalmente livres, certo? Nós podemos fazer o que a gente quer. Quem não gostaria de ser totalmente livre, poder fazer o que quiser, né? Acorda quando quiser, quarentena não. Acorda quando quiser, sai de cama quando quiser, come o que quiser, quando quiser, seria ótimo. Mas se você vivesse só, porque existem os outros homens também que podem fazer o que quiser, porque são tão iguais quanto você nesse direito natural, certo? De ter liberdade e fazer o que quiser. Seria muito perigoso, claro, conviver com outro homem que pode fazer tudo o que ele quiser. Seria muito perigoso, porque ele poderia ser um grande obstáculo para os seus interesses e, onde não há regra, todos os obstáculos podem ser elimináveis. Está entendendo? Então, Rawls vai dizer, se a gente atentar contra o nosso Estado, porque Rawls está na Inglaterra, ele volta para a Inglaterra, ele encontra uma insatisfação dentro da corte, os burgueses querem diminuir o poder do rei,
né, o rei quer manter e o Hobbes vai intervir a favor da monarquia, claro. O Hobbes vai dizer, bom, gente, se a gente perder o Estado, né, Estado criado aqui, Estado de sociedade, a gente corre o risco de voltar ao estado de natureza. E ele vai dizer, no estado de natureza, nós vivíamos livres e iguais, mas a gente estava sempre num estado de guerra constante. Por quê? Eu nunca saberia quem era o verdadeiro inimigo. Eu nunca saberia se essa pessoa seria de confiança ou não. Ninguém aqui é de confiança, porque todo mundo quer sobreviver. Então, no estado de natureza, eu tenho que estar sempre alerta. Eu tenho que estar sempre em vigilância constante. Né? Não posso baixar a guarda no estado de natureza, porque o outro pode vir e me destruir para tomar aquilo que eu tenho. Então, no estado de natureza, ninguém vive por muito tempo, nem pode ter muitas coisas. Quanto mais você tem, mais precisa proteger, certo? Então, no estado de natureza, você tem toda a liberdade, mas vive com medo do outro. Então, do que adianta ter liberdade e viver com medo, né? Então, nem o mais forte ele garante que ele possa viver por muito tempo, porque pode aparecer um mais forte, nem um mais bichão vai dizer, eu vou me manter. Vai surgir uma pessoa que será mais bichão que você ainda. Então, no estado de natureza, não é ideal para viver em harmonia, viver em paz, certo? Então, daí, Hobbes vai dizer, então o homem, no estado de natureza, antes do estado de sociedade no qual nós fazemos parte, o homem no estado de natureza, ele, com medo do outro, ele vê o outro como adversário, como inimigo. Ele diz, o homem, o lobo do próprio homem, porque vê o outro como aquele que pode o devorar, aquele que o pode destruir. Então, os homens, cansados desse estado de natureza, decidiram, portanto, fazer um acordo. Ou seja, nós vamos parar, né, com esse domínio, nós vamos tentar criar um acordo. Esse é o contrato social. Os homens decidiram fazer um acordo. Os homens decidiram fazer um pacto, dar uma trégua, e nessa trégua criar regras, normas. E instituíram um só como soberano. E esse soberano pode ser um grupo, né, de senadores, pode ser uma pessoa, o rei, certo? Então, nós vimos que nesse contrato deram todo o poder a um só, né? E esse um só, esse soberano, ele sim pode fazer tudo, porque ele cria leis. E ele protege todos aqueles que assinaram um contrato. Ou seja, nós abrimos mão da nossa liberdade e da nossa igualdade natural, colocamos na mão do rei e o rei nos dá proteção civil. Então, o rei, ele tem que ser obedecido. O rei tem que ter todo o poder para poder nos dar proteção o máximo possível, nos proteger um dos outros internamente e também nos proteger daqueles que vêm de fora querendo nos dominar, certo? É tipo isso. É tipo o que acontece aqui no Brasil. Queremos ditadura, porque a ditadura vai nos tomar a liberdade, mas queremos a segurança acima da liberdade. É o que o povo está gritando na rua hoje. Nós não queremos liberdade, nós queremos proteção. É isso, certo? Então, as pessoas botam grade nas casas, botam toda cerca, para dizer, eu não quero liberdade, eu quero sobreviver, quero proteção. Muito bem, então nós vamos ter outros autores, em inglês também, John Locke. John Locke não vê o estado de natureza como estado de guerra, como estado de luta de um homem contra o outro, e nem defende a monarquia. Ele defende a liberdade, sim. John Locke vai dizer, nós temos 3 direitos,
direito à vida, né, que tem que ser mantida, direito à liberdade e direito à propriedade. Certo? John Locke, ele é o pai do pensamento liberal. Então, John Locke vai dizer, no estado de natureza, todos os homens tinham propriedade, os homens respeitavam a propriedade do outro, não havia essa guerra que Hobbes fala. No estado de natureza, nós tínhamos todo o direito, inclusive de revidar, né, o insulto ou o prejuízo que o outro nos causou. Mas só quando eu vou revidar, o Lauro pegou o meu celular, né? O Lauro, no estado de natureza, não respeitou a minha propriedade e levou o celular, eu tenho direito de revidar isso. O que eu devo fazer? Vou na casa do Lauro, tomar meu celular e dar uma porrada nele. Eu tenho esse direito. Mas, quando eu vou para a casa do Lauro, eu vou com raiva. Eu posso exceder. Aí eu cometo injustiça. Quando o povo faz a justiça pelas próprias mãos, ela faz com raiva, ela faz com ímpeto, ela faz com violência. E isso prejudica mais, porque ele excedeu, né? Ele não conseguiu controlar. Por isso, os homens decidiram fazer um contrato e criaram, então, um corpo político e jurídico que podia fazer isso sem emoção. Porque se eu for fazer justiça com minhas próprias mãos, eu acabo cometendo injustiça, porque eu vou exceder. Mas se eu delegar aos outros homens para fazer isso, eles vão fazer de acordo com a lei, de acordo com a justiça. Então, nasce para John Locke aqui o Estado moderno, diferente do Hobbes. Hobbes diz, nós fizemos um contrato porque a gente se matava um ao outro. John Locke diz, não, é porque a gente excedia quando a gente cometia, né, a revidação, quando a gente ia revidar, certo? Que a gente tinha todo o direito de revidar, mas só que a gente excedia. Locke, depois dos iluministas, ele é um contratualista, ele não é iluminista, ele é contratualista, ele fala do contrato social. Vem o Rousseau, que é liberal também. O Rousseau vai ver que estado de natureza não é um estado de guerra constante. O homem no estado de natureza não tem nada a se preocupar, não tem propriedade para proteger, não tem inimigo, porque ele vive só, em harmonia com a natureza. Ele é aquele cara naturalista, certo? Ele vai dizer, no estado de natureza, é como os índios. Os índios vivem tranquilos, vivem na paz, eles fazem o que precisa, não tem bens acumulando, eles não precisam disso. Eles têm essa paz. Estado de natureza, um estado de paz constante, tranquilo, certo? Agora, quando o homem decidiu fazer esse contrato, né, ter propriedade, aí foi quando o homem, um homem decidiu traçar o chão e diz, esse aqui é meu. Aí o outro diz, esse aqui também é meu. Aí começa o conflito. E eles então precisaram criar o contrato para dizer o que é de quem, certo? Então, o Estado foi formado para Rousseau quando os homens criaram propriedade privada, quando propriedade privada gerou conflitos. E com conflitos precisou criar Estado para resolver conflito. Então, o Estado foi criado para solucionar um problema que a gente não tinha antes. Propriedade privada. Guerra pela propriedade. É que nem criança. Quando você tem duas crianças, você deixa eles brincar, o mesmo brinquedo, tudo bem. Eles são muito de boa. Agora você diz, esse aqui é seu, esse aqui é da coleguinha. O que o outro vai fazer? Eu quero da coleguinha. Não, não é meu. Né? Aí começa a briga e as crianças começam a se matar. E aí, então, nós temos o quê? A criança que é bom por natureza começa a se corromper por causa da propriedade privada. Então, Hobbes vai dizer, o homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe, porque a sociedade é um lugar de propriedade privada.
de casas, de empresas privadas, de terras privadas. Então, quando eu invado uma terra privada, levo bala. O que está acontecendo na Amazônia? Os índios viviam tranquilo, até quando chegaram os homens cara pálidas e começaram a criar cercos. E os índios começaram a ser mortos, eles tentando se defender. Os índios não precisavam lutar antes, mas quando chegaram os europeus, e até hoje, eles não têm essa paz, porque lhes foram tirados a paz e a propriedade. Certo? Muito bem. Gente, esses são os contratualistas, cada um dando explicação, né, do que seria o Estado, a sua origem. Lembra, o que está aqui em questão são os direitos naturais que John Locke fala, direito à vida, né, direito à propriedade, direito à liberdade. Como manter esses direitos? No estado de natureza, era impossível. Então, foi necessário criar um Estado, e esse Estado civil, né, esse Estado criado, esse Estado civil não, o Estado soberano para Hobbes, mas Rousseau, John Locke vai dizer, soberano é o povo. O povo deve ter liberdade, e não abrir mão dessa liberdade para colocar na mão do outro. Certo? Muito obrigado por fazerem parte dessa aula. Espero que a gente tenha entendido. E lá no Google Classroom a gente continua o debate. Certo? Aqui era só para colocar, né, alguns problemas. Os contratualistas têm a ver com os direitos humanos. Eles são o início. Os direitos humanos surgem um pouquinho depois, na Revolução Francesa, certo? Mas eles são os percussores, é a base para os direitos humanos, certo? Ele, direito do homem, na Revolução Francesa, de 1679, certo? E assim nós vamos discutir mais para lá.